Lições bíblicas. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição 6. A Bíblia como um guia para a vida. Texto áureo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da Palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Leitura bíblica em classe. Salmos 119, versículos de 97 a 105. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Introdução. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Tópico 1. A Bíblia é um alicerce para a vida. 1. A Palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a Palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude de um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. 2. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. 3. A palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros, porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis. Não erram e nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente.
Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Sinopse 1. A vida do crente está alicerçada na imutável Palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Tópico 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. 1. O conceito de sabedoria. O substantivo hebraico para sabedoria é Hokmah, e seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. 2. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. 3. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento. E, por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. 4. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Sinopse 2. Deus é a fonte da sabedoria e, por isso, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Tópico 3. A Bíblia e a prudência para a vida. 1. O conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego frônesis e as suas declinações denotam sabedoria prática, e que sinesis sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. 2. A prudência dos justos. A pregação de João Batista
tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. 3. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, e o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos Evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente, e não como nécios. Sinopse 3. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz.